Eu quero falar contigo em Romanos, capítulo de número 12. Você pode pegar caneta e papel já para anotar, que é importante. Eu vou falar contigo hoje sobre não seja neutro. Você não pode ser neutro. Tem muito crente que quer ser neutro na vida. Quem é o neutro? Neutro é aquele que não tem lado. É aquele que joga no time que está ganhando. É aquela pessoa que não quer ter problemas. Pastor, mas como? Não pode ser neutro, irmão. Como assim, pastor? É verdade. Então qual é o meu lado, pastor? Sabe qual é o lado do cristão? O seu lado é o lado da palavra. Eu não posso ser neutro, eu tenho que estar na palavra. A pessoa neutra, ela é conivente com as coisas erradas. Ela vê o que está errado e ela vai deixando. Porque ela não quer inimizade com ninguém, ela quer que todo mundo goste dela. Irmãos, para todo mundo gostar de nós, nós vamos desagradar a Deus. Porque nem todo mundo gostava de Jesus, mas Jesus tinha lado. Qual era o lado de Jesus? O lado da palavra. E esse tem que ser o nosso lado. E se eu quero que Deus venha agir na igreja, eu também não posso ser neutro. Nós temos que ir corrigindo as coisas erradas. Porque senão a gente não vai ver Deus agir. As coisas não vão acontecer. A gente vai fazer jejum, vai se esforçar, e você não vai ter resultado. Você vai começar às vezes a ver as pessoas diminuindo nos cultos. E você pode ser querido, ser gente fina, ser gente boa, você faz jejum, mas você está errando por um pecado chamado omissão. Porque às vezes a gente ora e diz assim: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Às vezes não é o que eu estou fazendo. Eu deveria dizer: Deus, o que eu não estou fazendo. Porque às vezes o errado não é o que eu estou fazendo, porque às vezes tu está te matando, faz jejum, ora e jejum, e fica às vezes um dia trancado. Tudo bem, só o problema é que eu não estou fazendo. Porque existe o pecado da ação, mas existe o pecado da... E você não pode ser esse tipo de crente. Às vezes você está vendo que o seu filho está se perdendo, e você quer ficar neutro. Você deveria chegar no seu filho e falar a palavra para ele. Você está vendo o colega de trabalho chegar em você e ficar falando mal da empresa, e você fica calado ouvindo. Ai, pastor, eu não falei nada. Irmão, mas você pecou por ouvir, e pecou por se omitir, porque você tinha o dever de corrigir a pessoa que veio até ti, fazer essa reclamação, e uma reclamação errada, e às vezes a gente não falou nada. Ai, pastor, é que eu não quero inimizade, é que não sei o que. Irmão, não seja inerte, não seja neutro. Deus já disse: é melhor que você seja frio ou quente do que ser o quê? Quem é o morno, irmão? O morno é o neutro, é o que quer ficar em cima do muro no meio termo. E eu não posso ser esse tipo de crente. Por que você não pode ser neutro? Porque Deus não quer o crente neutro. Romanos 12, vamos lá com o pastor. Olha o que diz a Bíblia Sagrada no versículo 15. Todo mundo, esse versículo você já deve ter lido várias vezes, mas agora você vai entender ele diferente. Olha o que diz o 15, queridos, vamos lá. Alegrai-vos com os que se alegram. E olha o que a Bíblia diz: e chorai com os que choram. Viu o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que você tem que ter posição, você tem que ter lado. Tem pessoa que não quer se envolver em nada, ela quer ficar distante, ela se afasta do pastor, se afasta da equipe, se afasta dos obreiros, vai se distanciando de todo mundo. O único problema é que você pode estar dentro da igreja e às vezes não ser salvo. Porque Jesus disse que no último dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome isso, no teu nome. Ele vai dizer: eu não conheço você, porque você praticou o quê? A iniquidade, você nunca teve lado. Você foi aquele crente neutro que quer, às vezes, estar bem com todo mundo. O meu lado é o lado da palavra. E para ficar na palavra, às vezes você vai desagradar algumas pessoas. Às vezes você vai acabar com alguns privilégios. Então às vezes tem coisa acontecendo e a gente fica neutro. Não, irmão, você não pode. Você precisa tomar uma atitude, uma postura, conversar com a pessoa. Como é que eu trato um irmão que peca? Primeiro eu chamo a pessoa para conversar. Você tem que fazer isso, é o que a Bíblia manda. Fala uma, duas, fala 3 vezes com a pessoa. Ela não ouviu você, agora eu tenho que procurar o pastor da igreja. Se o problema envolve a igreja, eu vou procurar o pastor, não vou chegar direto no pastor. Mas você vai falar com a pessoa. Pastor, se a pessoa mudou, glória a Deus, fica só entre tu e ela, não fala para ninguém o que ela fez. Fica só entre você e a pessoa. É isso que a Bíblia diz. Mas você não pode ser o crente neutro. Às vezes você está vendo coisas erradas e não faz, Deus vai cobrar de nós. Nós vamos querer resultado, Deus não vai nos dar o resultado. O resultado vem quando o seu lado é o lado da palavra. O problema é quando a gente quer abraçar todos, beijar todos, quer ser querido, quer que todo mundo te ame. Não, irmão, a gente tem que querer que as pessoas amem a palavra. Aí a Bíblia diz aqui no 15: alegrai-vos com os que se alegram. Mas tem pessoa que nada move ela é neutra.
Ela não ri com você, ela não chora com você, ela não se aproxima, ela é em cima do muro, é neutro. Não, Deus está dizendo, você não pode ser esse crente. Alegre-se com quem se alegra, mas chora com quem chora. O que a Bíblia está dizendo? Sobre inércia. A Bíblia está falando sobre omissão. A Bíblia está dizendo assim, faça algo, você tem que ter lado. O meu lado não é o lado do pastor, o lado A, o lado B. O meu lado é o lado da palavra. Se a igreja está na palavra, eu estou do lado da igreja. Se o pastor está na palavra, eu estou do lado do pastor, porque eu tenho que estar do lado do quê? Da palavra de Deus. Só que esse é o nosso problema. Às vezes tem aquele marido em casa que ele quer ficar do lado da esposa e da filha. E às vezes a esposa está cobrando a filha ou o filho pelas coisas erradas que está fazendo, e o cara ele quer ser o neutrão, em cima do muro, não cobra a filha, mas fala para a esposa, e daí o filho está se perdendo, e ele como homem vai ser cobrado por Deus, porque ele deveria bater no quarto, entrar lá e dizer, minha filha, XYZ, tal coisa, tal outra, deveria ter uma conversa séria com essa filha, falar com ela sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra, só que não estou dizendo para você brigar com a pessoa, mas você vai ter uma conversa sincera. Olha, você está errado. Uma vez aconteceu comigo, meu familiar estava errado lá e tal, não era dizimista e tal, você me reclamando, o pastor da igreja, eu tive que ter uma conversa séria com eles, irmão, você está errado, faz tempo que você conhece a palavra, você está lendo a Bíblia, você não está praticando, você não é mais dizimista, ou coisa. Eu conversei bem sério, dei uma sacudida no familiar para ele melhorar. Eu tinha um outro familiar que, pá, irmão, toda troca de pastor que tinha na igreja desse familiar, vinha reclamar para mim, fulano é isso, eu falei, pô, não tem pastor perfeito para você. Acho que tu é perfeito, então todo mundo tem defeito. Tudo tem uma reclamação. A pessoa veio reclamar para mim, Deus está colocando a pessoa nas minhas mãos. Eu não posso ficar quieto e dizer, vai orar, ore. Não, aquela pessoa precisava falar com ela e dizer, está errado. Uma coisa tu falou, agora o outro tu falou, agora o outro eu falei, não, o problema está contigo já. Que já é o segundo, terceiro que passa, quando tu vê um defeito na igreja, defeito dos obreiros, eu falei, o problema já está em ti já. Porque todo mundo está errado, você está certo. Falei, você tem que mudar, se converter. Amém? Se a pessoa tiver se converter, eu mando ela se converter. Você tem que mudar, eu falei. Se continuar assim, você vai se desviar do caminho de Deus. Tudo bem. Então, você não pode ser. Seu colega do trabalho está vindo falar mal do chefe. Isso é certo ou errado? Errado, você tinha que chegar para o seu colega e dizer, meu amigo, você tem que levantar a mão e dizer, obrigado, senhor, porque é nessa empresa aqui que eu ganho meu salário. Tem muita gente querendo emprego. Então não fique reclamando, querido. Sua vida vai mudar se reclamar. Então você não pode ser essa pessoa neutra. Deus está falando sobre inércia, sobre a gente tomar uma posição. Só que quantas vezes nós não fazemos nada? Estamos vendo algo acontecer. A gente sabe de algo. Vou te dar um exemplo. Daqui uns dias você vê um obreiro fumando. Está amarrado, né? Em nome de Jesus. Mas como é que você vai deixar assim se você não vai chegar em mim? Eu não vi, mas você viu. Não é fofoca, não é mentira. Você está falando a verdade. Se botar você, a pessoa, você confirma o fato. Você tem que chegar no pastor, não vai acreditar. Eu vi o obreiro lá, estava fumando lá, pastor. O que eu vou fazer com o obreiro? Vou ter que chamar ele para conversar. Se você confirma o fato, às vezes tem até uma prova, tira uma foto dele que é a melhor coisa, não tem como negar. É ou não é? Tirou a foto com a pessoa com cigarro, não tem como negar. Não fumo, que tem pessoa que mente, tem ou não tem? Mas graças a Deus o obreiro que não fuma, amém. Não, está amarrado. Isso é só um exemplo para você entender assim, deve ser fixo. Mas você tem que chegar no pastor e falar, pastor, isso aqui está errado. A pessoa está fazendo aquilo lá, está fazendo aquilo lá. Você não pode ser conivente. Se você se calar, você está errado, você está sendo neutro, morno. Deus não se agrada. Você tem que chegar e falar, pastor, não é fofoca, mas o que nós vamos fazer com o obreiro? Não tem como deixar ele de uniforme trabalhando, porque ele está no momento que ele não está bem espiritualmente fumando. Precisa de ajuda, porque é uma alma, nós vamos tratar, vamos conversar, vamos atender, vamos orar pela pessoa, ajudar ela a se libertar. Depois de um tempo, quando ela estiver firme e liberta, ela pode voltar, mas no momento não vai poder ficar, porque está fazendo algo que é errado, que vai escandalizar alguém. Então nós não podemos ser essa pessoa neutra. Só que às vezes a gente sabe das coisas, só que a gente quer dar uma de Pilatos. O que o Pilatos fez? Ele não queria se envolver. E tem muito crente Pilatos na igreja. Olha para o irmão do lado e diga, não sejam Pilatos. Mas às vezes a pessoa ela não quer se envolver. Pastor, para que eu tenho que me envolver? Para o mal? Não, para o mal você não se envolve, sai fora. Para as coisas erradas não vamos nos envolver. A gente se envolve para o bem. Para o mal não. Para o mal você nem se envolve. Mas para o bem eu tenho que ajudar. Por que eu tenho que ajudar? Tiago capítulo 4. Vamos lá com o pastor na Bíblia Sagrada. Então você não pode ser a pessoa neutra. Deus está dizendo, chora com quem está chorando,
Se alegra com quem está alegre, não fique neutro. Tiago capítulo 4. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a maioria das pessoas tem uma postura o quê? Neutra, que é agradar todo mundo. Ser pacificador não significa que você tem que agradar a todos. Às vezes as pessoas interpretaram mal esse texto, porque às vezes para ter paz você vai ter que confrontar. Vamos lá, Tiago capítulo 4. Todos acharam? Então você não pode ser essa pessoa. Se você sabe de algo que está errado, você tem que falar, não importa quem seja. Eu já tive às vezes que ter uma conversa séria com a minha mãe, com meu irmão, é família, mas eu vi coisa errada, eu não consigo ser neutro. Eu tive que chegar e conversar e falar que está errado aquilo ali. Tiago 4, vamos lá, versículo 17. Então não seja esse cristão neutro. Aí diz o 17, lê com o pastor. Por que, pastor, que eu não posso? Para o mal não te envolve, para o bem se envolva. Às vezes você está vendo uma injustiça acontecer e você não vai fazer nada. Você está vendo que aquilo é uma injustiça, você não vai fazer nada, vai deixar a injustiça, vai deixar aquela pessoa assim, não, você tem que fazer a verdade. Ai, mas o fulano me entregou para o chefe. Você não entregou a pessoa, você não entregou, você fez aquilo para o bem daquela pessoa, você fez aquilo para ajudar ela, para o bem dela. Ah, vai me entregar para o pastor. Não, você não está entregando a pessoa, você está trazendo um comportamento errado para que algo seja feito para que a pessoa não se perca. Só que a pessoa errada, às vezes ela é orgulhosa, ela não entende, está me entregando. Não, a pessoa está fazendo aquilo para o seu bem. É melhor a gente ser corrigido agora e daqui a um tempo já está melhor, do que lá na frente a gente cair, porque nunca tivemos correção. E às vezes a pessoa se desvia da igreja. Vamos lá, Tiago 4, todos acharam? Olha o que diz o versículo 17, que diz nossa Bíblia: aquele, pois, leia com o pastor, que sabe fazer o bem, e o que diz a Bíblia? E não faz, o que ele comete? Pecado, irmão. E às vezes está na nossa mão fazer o bem, ajudar aquela pessoa, corrigir ela, conversar com ela, chegar para ela, olha irmão, ore mais, faça tal coisa, ou dizer, irmão, não vai por esse caminho, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de se envolver nisso, pare de falar sobre isso, isso não é para você. Ou seja, eu preciso fazer o bem. Se eu não fizer, a Bíblia diz que você está pecando. E às vezes você é muito neutro, irmão, você não tem lado. Qual é o meu lado? É a palavra de Deus, é o meu lado. O meu lado não é o A nem o B, o meu lado é o lado da Bíblia. O que a Bíblia diz? O que é certo e errado? Está na palavra de Deus. Eu não posso ficar neutro, ficar calado, me omitir. Não, mas pastor, eu não vou me envolver. Pô, se é para o bem, se envolva. Se é para coisas erradas e o mal, não se envolva. Mas é para o bem. Às vezes o seu colega está sendo injustiçado, você não faz o quê? Nada. Amém? Não faz nada. Irmão, nós temos que ser de verdade, de Deus. Você tem que ser de verdade. Uma vez eu era obreiro, estava o obreiro que fez a coisa errada do meu lado. E ele fez a coisa errada, eu não fiz. Só que a culpa caiu em mim. Não sei porquê, alguém falou alguma coisa, me acusou, caiu em mim. Aí estava o pastor me xingando. A pessoa que fez a coisa errada, do meu lado, vendo eu sendo xingado, não se pronunciou. E tinha mais uma que sabia ainda que quem é que tinha feito a coisa errada, que era o outro, e não falou. Foi neutro. Essas pessoas pecaram pelo quê? Omissão. Depois a pessoa, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Porque está na minha mão fazer o bem. Lê de novo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, o que a Bíblia diz? Comete o que, queridos? Irmão, não seja neutro. Você não pode ser Pilatos. Você tem que ter um lado. Qual é o seu lado? O seu lado é a palavra de Deus. Se é para o bem, às vezes você tem que ajudar aquela pessoa. Você está vendo um colega, está vendo uma pessoa, vai lá e faça o bem para essa pessoa. Faça o que você pode por ela. Ajude. Tem muita gente que vai te dar um tapinha, vai te dar um abraço, mas não te ama. Porque quando chegar o dia de te ajudar, não move uma palha. Amém? Então toma cuidado, porque às vezes quem vive abraçando, beijando você, não gosta de você. Não é verdadeiro com você. Às vezes é para ganhar pontos, para tentar conseguir. Agora, quem é verdadeiro vai ajudar você quando você precisa. E às vezes vai te ajudar e não vai falar nada. Porque não quer ganhar o crédito, quer entregar o crédito para quem? Para Deus. E é essa pessoa que você tem que ser. Pastor, mas daí ninguém vai... Melhor é quando ninguém sabe, porque a nossa recompensa vem de quem? Vem de Deus, irmão. Mas você precisa ter lado, você não pode ser neutro. Agora vamos em Provérbios capítulo 3.
Olha o que diz o versículo 27 da nossa Bíblia. Vamos ler juntos com o pastor. Sua Bíblia diz assim, e a minha também. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus? Não detenha dos seus donos o que, queridos? Opa, se aquela pessoa merece o bem, eu não posso deter, eu tenho que fazer o bem para ela, tenho que ajudá-la. Agora olha o que a Bíblia diz: estando nas tuas mãos o poder do que, queridos? De fazer o bem. Se você pode fazer o bem, a Bíblia diz, vai lá e faça o bem. Vai lá e faça o bem para aquela pessoa, faça o bem se você pode, não se envolva para o mal, mas se envolva para o bem. Para o bem você deve ir lá e fazer. E às vezes está nas suas mãos, às vezes a gente está vendo, às vezes você está percebendo, às vezes a gente está vendo uma injustiça e nós não fazemos nada, porque às vezes a pessoa diz, ai pastor, eu não quero problema, eu não quero me incomodar com ninguém, eu não quero inimizade. Você está errado. Se você for um crente neutro, você nunca vai ter o que Deus poderia ter para você. Você não pode ser neutro. O seu lado tem que ser o lado da palavra de Deus. Está nas minhas mãos fazer o bem, está perto de mim, está ao meu alcance, eu posso ir lá. Ai pastor, mas se eu fizer eu posso perder. Perca, irmão, Deus dá de novo se foi Ele que deu. Não importa o que você vai perder, se Deus deu, Ele vai dar de novo, porque é Ele que deu. Olha o Jó, como é que Deus devolveu tudo que o Jó tinha? Devolveu como? Porque foi Deus que deu para ele tudo que ele tinha. Deus vai devolver, não tenha medo. Ah, mas eu vou perder o meu cargo se eu chegar lá no gerente. Não tem problema. Mas se é para fazer o bem, faça o bem. Porque se você não fizer o bem, a Bíblia diz que você está pecando por omissão. Não pode ser o Pilatos. Olha o que o Pilatos fez, Mateus 27. Vai lá comigo, Novo Testamento. Você não pode ser o Pilatos. E às vezes você está vendo uma coisa errada, você se cala diante disso. Não pode. Você tem que ir lá e falar. Se aquilo vai prejudicar o meio, vai prejudicar mais pessoas, aquilo realmente é uma questão que atrapalha. Primeiro ponto, você chega na pessoa errada e conversa com ela para que ela mude. Se ela mudar, glória a Deus, fica entre você e ela. Se ela não mudar, vai mais 2 ou 3 vezes para essa pessoa ter chances. Não mudou, daí eu tenho que procurar alguém então que possa ajudar para essa pessoa mudar. Mateus, vamos lá. Só não seja o crente Pilatos. Tem gente que é assim na família, tem gente que é assim em todas as áreas da vida. Não, não seja. Está vendo o filho lá, ah, eu vou dormir com a minha namorada em casa. Não, na minha casa não. Por quê, pastor? Porque o meu lado é da palavra e a palavra diz que isso é o quê? É errado. Ah, mas o meu filho vai ficar bravo, vai dizer que vai sair de casa. Você olhe nos olhos dele e diga claramente, eu não estou mandando tu embora de casa, é tu que quer sair. Eu só estou dizendo que tu pode morar aqui, esse quarto aqui é da minha casa, mas você pode ficar nele. Só não vai ficar com a tua, nem os dois juntos dentro do quarto, porque eles não são casados. Ai pastor, mas irmão, seu lado é da palavra. Se você for neutro, você está pecando. Depois não sabe que tem maldição. Não? Ah, mas não sei o que, irmão. A regra é essa, e eu vou ser bem claro, vou usar as palavras claras para você entender. É você que compra o papel higiênico para ele limpar a bunda, então ele tem que te respeitar. Amém? Mora na sua casa, você que bota a comida onde? São as suas regras. Não importa quantos anos tem. Às vezes pega aquele filho adolescente com o celularzinho, até o celular é teu, porque quem pagou foi você. Amém? Quem pagou o celular foi você. Olha, se tu te bobear, eu vou confiscar isso aí, porque quem pagou fui eu. É meu, me dá aqui que tu já vai ver quem é que não quebra isso aqui com martelo rapidinho. E não te dou outro mais. Porque você mora na minha casa, quem manda sou eu, você que manda, irmão. Aí, eu vou beber uma cerveja, vou botar na geladeira. Não, na minha casa não. Porque eu tenho a minha regra. Na sua casa, quando você trabalhar, você pagar o seu papel higiênico, quem é que já paga o seu papel higiênico aqui? Diga amém. Você que manda. Sim ou não? Você pagou, você sustentou, você que manda. Agora você pega o seu filho, não bota 1 centavo para dentro de casa. E às vezes trabalha, e já vou te dizer que está errada a criação, porque ele não te ajuda com 1 centavo. E mora na sua casa e já é de maior. Primeiro ponto, ele não tem responsabilidade. Porque a primeira coisa que um filho que ama os pais, quando ele começar a trabalhar, mesmo que o pai e a mãe não precise, ele vai oferecer ajuda. Isso é uma pessoa de princípios. Mesmo que os pais não precisem, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer, olha, agora eu estou trabalhando. E às vezes vai até comprar alguma coisa para dar para você. Porque isso se chama gratidão. Quando você quer fazer algo por alguém que sempre te ajudou. E às vezes os pais se mataram para dar tudo que o filho tem. É assim ou não é?
às vezes o pai deixa de comprar para si para dar para quem? O filho. Então você coordena a sua casa, ela não pode. Eu vejo criança pequena, irmão, fala e não dá nada, passa por cima do que o pai e a mãe falam. Irmão, na nossa, isso é pai que é frouxo, você me perdoa, vai ficar triste, mas é verdade. Na nossa época, irmão, a minha mãe olhava com aquele olhar 43, eu já murchava as orelhas, já sabia que em casa, se eu não ficasse quieto, não parasse, eu ia arranjar problema. Não precisava nem chegar em casa, era só sair do ambiente onde estavam as pessoas. Quem é que já recebeu um olhar 43? Era só no olhar, né, pessoal? Quem é que lembra disso? Não tinha nem palavra. Parecia, aqueles olhos já mostravam tudo o que ia acontecer. E você já, opa, acho que eu passei do meu limite. Né? Você já murchava e dizia, não, vou só no olhar 43, vamos lá. Aí o que está escrito aqui? Faça o bem. O que o Pilatos fez? Ele foi neutro. Você não pode ser no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, lugar nenhum, irmão. Deus não gosta desse crente neutro. O crente ele tem que ter um lado. Qual é o meu lado, pastor? Seu lado é o lado da palavra, diz 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto fazia o que? Crescia. Ele tomou água, tomou a bacia, né, diz o outro texto, aí ele diz assim, lavando as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. O que ele disse? Considerar isso. Irmão, não adianta. Para Jesus e para a cruz, ele passou pelas mãos do Pilatos. Mesmo que ele tenha querido ser neutro. Quem é neutro já está errado. Amém? Ele está lá junto. Passou pelas mãos dele, porque quem é que entregou Jesus na mão dos judeus e à vontade dos judeus? Pilatos. Mesmo que ele tenha lavado as mãos, ele entregou para eles, fez a vontade deles. Vamos em Apocalipse 3 e olha o que Deus fala sobre esse tema. Então você não pode ser esse crente neutro. Às vezes você quer agradar todo mundo, quer ser amigo de todos, às vezes você vai acabar perdendo a amizade de Deus, que Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Apocalipse 3 está falando sobre as cartas do Apocalipse. Se Deus permitir, um dia eu faço um estudo com você sobre cada igreja, para nós meditarmos em pontos muito importantes desses textos aqui, para nós hoje. Existem aqueles que acreditam que cada igreja, carta, a igreja do Apocalipse, revela o tempo pelo qual as igrejas vão passar, são fases, né? Da igreja cristã até a volta do nosso Senhor. Existem alguns que acreditam nisso. Vamos lá, Apocalipse. Esses temas aqui eu não entro muito nos cultos, porque, pastor, isso aqui é uma discussão tremenda, cada um fala um negócio assim. Mas o mais importante é, ninguém sabe o dia, o resto todo mundo tenta adivinhar. Mas isso é difícil. Vamos lá, Apocalipse 3, todos acharam? Aí, vamos lá, entra comigo aqui, Apocalipse 3, versículo 15, que diz assim, queridos, olha o que Deus diz, eu sei as tuas obras. Então Deus sabe o que nós fazemos. Agora olha o que ele vai dizer, que não és frio, e nem o que? Quente. Agora olha o que Deus vai falar, isso aqui é muito interessante, tomara que você fora frio ou fora, o que, pessoal? Quente, preste atenção em mim. Quem é o frio, pastor Luiz? O frio é aquele que nunca ouviu a palavra, que nunca ouviu o evangelho, que nunca ouviu a pregação, que nunca ninguém pregou nada para ele. Você nunca mais vai ser frio, porque você já ouviu a palavra, você já esteve sentado na igreja, você já assistiu as mensagens no culto. Frio, você não tem possibilidade nunca mais de ser na sua vida. O máximo que você pode se tornar é morno, mas o morno é uma posição ruim para Deus. Frio você não vai ser. Frio é quem não conhece nada, zero, não ouviu a pregação, não sabe, ninguém pregou para aquela pessoa, ela nunca pisou na igreja, nada, ela é fria, não conhece nada, talvez sempre na religião, não conhece. Não, nós não podemos ser frios. Só que Deus está dizendo, melhor é que você nunca conhecesse, do que ser uma pessoa que conhece, e que amornou, deixou de praticar, se desviou, se afastou. Deus está dizendo, não vai dar, Ele não vai salvar o afastado, Ele vai salvar o crente que está fervendo, e você tem que ser esse crente fervoroso, você tem que ser esse crente, porque às vezes chega um momento do pastor falar do pecado, aí o pastor diz assim, quem bebe, quem fuma, quem isso, quem aquilo, graças a Deus eu não faço isso, mas às vezes você faz outro pecado, você é morno. Como assim, pastor, que eu sou morno? Você não lê a Bíblia, você quase nunca pega a Bíblia para ler, você não lê a sua Bíblia, você quase nunca ora. Então você tem que parar para pensar que isso também é pecado, porque eu estou me omitindo, eu estou sendo um crente morno. Você tem que ser aquele crente fervoroso, irmão, crente que ora, que busca, que se envolve com as coisas de Deus, amém?
nós temos que ser. Pega a sua Bíblia todo dia, nem que seja para ler um versículo, se você não consegue ler o capítulo todo, mas pega aquele versículo, medita, dobra o seu joelho, nem que seja 10 minutos, mas não peça nada, só louvando, adorando quando você acordar cedo, sabe? Vai lá para um canto, escova os dentes, vai para outro ambiente, vai para a sala, vai lá para o sofá, se o seu cônjuge está dormindo no quarto, seus filhos, para não acordar os outros, mas tenha um momento com Deus. Senhor, eu estou aqui, eu te amo, Senhor, sinta Ele. Nós temos que nos envolver. Às vezes a gente foi quente, mas nós vamos amornando, não amorna, porque o morno vai estar dentro da igreja, só não vai estar perto de Deus. Deus não quer isso com você, não seja neutro. O morno é o neutro. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu esfriei. A expressão está errada, não é esfriei, amornei. E às vezes você foi um crente fervoroso, envolvido, mas está morno, não vai ser salvo. Esse é o grande problema. Ele diz, eu sei as tuas obras, tu não és frio nem quente. Ou seja, eu quero estar em cima do muro, eu quero agradar todo mundo, eu quero ter amizade, eu quero estar bem com todo mundo. Não, o meu lado é o lado da palavra. Quem está fora da palavra normalmente vai ficar chateado contigo, normalmente vai se sentir contrariado com aquilo que você vai fazer, normalmente vai ficar às vezes até revoltado, porque está fora do que, pessoal? Da palavra, irmão. Mas o seu lado é o da palavra. Aí diz mais, eu sei as tuas obras, tu não és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. 16, mas assim, porque és morno e não és frio nem quente, o que a Bíblia diz? Vomitar-te-ei da onde? O que isso significa? Não será salvo. Porque no último dia, Jesus vai chamar as pessoas pelo nome. Ele vai falar o nome da pessoa e vai ter que chamar o seu nome. Quando ele diz, eu vou te vomitar da minha boca, ele está dizendo, o seu nome não vai estar na minha boca. E se ele não me chamar pelo nome, não me separar, dizendo, vinde benditos do meu Pai, para o reino que desde a fundação, desde o princípio de tudo, já estava pronto. Se ele não falar o meu nome, eu não vou ser salvo. E quando ele diz, eu vou te vomitar, ele está dizendo, um dia o teu nome esteve na minha boca. Um dia você era salvo, você era um crente fervoroso, mas você foi esfriando. E o seu nome eu vou vomitar, ou seja, vai me dar repulsa, nojo. Seja um cristão que tem lado, que tem posição. O seu lado é a palavra, não seja neutro, amém? Não seja conivente, que às vezes você está aceitando as coisas erradas, não faz nada. Não, irmão, seu lado tem que ser o lado da palavra, você tem que ser de Deus. Vê alguém falar mal da igreja, você já tem que repreender essa pessoa na hora. Vê alguém falar mal do pastor, você já tem que repreender essa pessoa e dizer, irmão, você está errado. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal da noiva de Cristo, amém? Quando você fala mal do ministério, mas não concordo isso no ministério, não, você está completamente errado, porque o ministério quem levantou foi quem? Deus. E quando você fala, você está falando mal do Deus que você diz que ama, e você está errado, irmão. Você tem que corrigir a pessoa. Não, pastor, eu tenho que ficar neutro aqui. Como é que eu vou desagradar? O irmão vai ficar triste. O problema é dele, irmão. O seu lado é a palavra de Deus. Amém? O seu lado é a palavra. Não seja um crente neutro. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem. Eu já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.